Olá, tô de volta para fazer mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ter muito passarinho, barulho de obra e também algumas interferências que estão acontecendo. Vem comigo. Bom, o tema de hoje vocês já viram, gênero, desculpa, Rebeca, gênero é sim um espectro. E uma provocação, obviamente, é um texto que eu procurava na internet. Quem é a pessoa que estabeleceu a ideia do espectro de gênero? Que o gênero era um espectro, e na verdade quem levantou foi a teoria queer, sendo que as feministas radicais elas contestam a teoria queer, até porque elas não aceitam as pessoas trans dentro do feminismo, que é um absurdo, é uma loucura, e depois eu vou falar sobre isso. Por que isso é uma loucura, mas assim, eu coloquei assim no Google, gênero é um espectro, e esperei o texto, mas o primeiro texto que aparece já é esse, da querida Rebecca Riley Cooper, uma americana, e ela contestando e dizendo que a ideia de acabar com o binarismo de gênero é uma ideia ilógica e que enfraquece a política, e aí ela vai começar a falar sobre isso. E eu quero dizer a você, Rebeca, que eu achei a visão extremamente restrita, porque cada vez que a gente tenta deixar as ideias de gênero em apenas dois, elas não contemplam. E eu sou prova viva e todos os meus pares são provas vivas de que o binarismo de gênero ele é extremamente ilusório e, enfim, ele é frágil por si só. Então, para começar, a gente precisa entender que, para a teoria queer, o gênero ele é socialmente criado e ele é imposto. E aí esse gênero ele vai ser imposto dentro de vários aspectos. Do aspecto biológico, ele vai ser visto do aspecto do papel social, das questões estruturais que levam e definem a sexualidade, o que é o masculino e o feminino, a questão da orientação sexual. Acho que essa é a última estrutura que faltava. A gente precisa entender que essa visão sobre o espectro da sexualidade, antes mesmo da teoria queer, ela começa lá quando o Kinsey, lá na década de 50, começa a entender que a orientação sexual da pessoa, onde o desejo aponta, né, ele seria um espectro. Então eu não teria só homossexuais, heterossexuais e bissexuais, mas na verdade eu tenho infinitas possibilidades entre ser hétero e entre ser homossexual exclusivo, hétero e homossexual exclusivo, e bissexual. Eu tenho aí uma gama de possibilidades. A mesma relação caberia então às construções de gênero. Então assim, quando você nasce, te é atribuído um gênero a partir do teu sexo biológico, né? Se você tem pênis, é um homem. Se tem vagina, é uma mulher. Parece muito certo e tranquilo, e parece que isso cabe para todo mundo, mas não cabe. Porque nem a biologia ela é tão binária. Você vê que dentro do espectro humano, você consegue ter pessoas que não se enquadram, nem só tem pênis e só tem vagina, tem pessoas que têm a genitália ambígua. O sistema reprodutor também é a mesma coisa, tem crianças que nascem com pênis mais útero, tem crianças que nascem com vagina e testículos, e isso se mistura, assim como na cariotipação, na questão de que há mulheres cujo corpo se desenvolve com o aparelho reprodutor feminino, mas os seus cromossomos são XY, isso também é estruturado
dentro da ciência e da medicina. São casos mínimos, raros, mas eles acontecem. Então, assim, nem todo mundo se enquadra. O que leva a entender que, se nem todo mundo se enquadra nisso, então não é isso. O binarismo de gênero é uma ilusão. Sob esse ponto de vista, é claro que cada um tenta se apegar à sua. É lógico que se eu fosse cisnormativa, agora numa hora dessa eu tava arrancando meus cabelos, ou se fosse uma radical feminista, eu ia achar que a minha luta estava diminuída, porque eu não consigo conceber corpos ou lutas sem transcender a ideia do meu corpo. E tudo bem num determinado sentido, porque o corpo também faz parte desse processo, mas a gente precisa entender que o corpo é um dos aspectos do processo e não todos. Voltando à nossa querida Rebeca, ela cria toda uma situação. Você vê que ela estudou sobre a teoria queer, e aí ela coloca dentro do texto dela a ideia, mesmo como a teoria queer coloca, que o binarismo de gênero é uma ilusão, que cada pessoa ela tem um gênero único e exclusivo, que é o que eu prego também. Eu acho que mesmo as pessoas que são binárias, você não vive a sua feminilidade como outra pessoa vive a feminilidade. Então, assim, a sua feminilidade que está assistindo esse vídeo agora comigo não é a mesma da sua mãe, não foi a mesma da sua avó, não é a mesma da sua irmã ou de quem estiver próximo da sua melhor amiga. Cada pessoa vai vivenciar o seu gênero à sua maneira. Primeiro porque cada uma nasceu e foi determinada de uma maneira, entendeu o mundo e a sua construção de gênero à sua maneira, teve permissividades e opressões à sua maneira. Então, cada pessoa tem uma determinada forma de construir esse gênero e enfim, seguir com o seu gênero. Então, sim, dentro da realidade da construção queer, cada pessoa pode construir o seu gênero à sua maneira. Ela fala assim, eu não posso, de repente, abrir e colocar que cada pessoa pode escolher o seu gênero, porque aí pode ser John Gender, Mary Gender, Alessandra Gender, Flor Gender, ou qualquer coisa no gênero. Eu sou o gênero flor, né? Enfim, eu sou o gênero pizza. Não importa, se eu me sinto um abacaxi, então que eu seja um abacaxi. E quem amar o abacaxi, que ame abacaxi, meu amor. Que me ame como abacaxi. Porque essa é a lógica. Contesto a questão de enfraquecer o gênero, porque, na verdade, eu fortaleço quando eu quebro as estruturas. E aí eu vou lá pro Preciado, que está já vivendo há 1000 anos à frente, quando ele fala que homossexualidade bissexualidade, bababá, vão ser rompidas. Daqui a 30 anos já nem vai mais existir isso. Tudo bem, eu acho exagerado 30 anos, mas daqui a 100 anos talvez a gente comece a entender que não tem mais isso. Não existe mais essas divisões, porque não interessa se o neném nasce homem ou mulher por causa do pênis ou da vagina, porque não tem só essas duas possibilidades de pênis e vagina, tem mais possibilidades. E se a gente for levar para a questão da construção de gênero, aí a gente também não tem só masculino e feminino, a gente tem 7 bilhões de possibilidades de gênero, porque cada pessoa vai estruturar o seu gênero à sua maneira. E é isso que a gente defende dentro dessa teoria queer. Então, seguindo a lógica da Rebeca, a Rebeca quer fazer um comparativo da questão do não binarismo de gênero com a questão da altura, que a altura você mede infinitamente, mas você relativiza dizendo que
é alto ou é baixo. Mas aí, para você falar que é alto ou é baixo, você precisa fazer um comparativo com alguma coisa. Então, lógico que é de fora que vai dizer se você é alto ou se você é baixo. Rebeca, querida, primeira situação, você não pode designar o gênero da outra pessoa. Isso é ridículo. E segundo, a altura é um processo biológico, Honey. Eu cresço a partir de questões extremamente biológicas. Eu não construo a minha altura socialmente. Eu estou fadada a ser desse tamanho, alta ou baixa, de acordo com a minha biologia. É isso que você está reforçando. E é exatamente isso que nós estamos quebrando. Porque nós não estamos fadados a ser A ou B de acordo com a nossa biologia. A segunda questão é que você não tem o direito de dizer para mim ou para quem quer que seja que esteja no mundo o que as pessoas são. Se elas são homem, mulher, masculino, feminino. E você que está aí me assistindo também não tem. Você não pode chegar para mim e dizer que a minha construção de gênero é inválida, porque não cabe dentro da sua concepção. Isso sim diminuir a qualidade política do ser que está rompendo com esses padrões. E aí a Rebeca vai trazer uma outra colocação, que ela vai dizer o seguinte, que se todo mundo é não binário, pelo fato de estar, então a pessoa não precisa dizer que ela é não binário, porque todo mundo já é. Fato absoluto, realmente ninguém precisaria, mas a gente ainda não evoluiu, né, gata? A gente ainda tá no sistema não binário, ele ainda tá atuante aí, é um processo de desconstrução, né, que estamos passando. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo por causa disso. E aí o que acontece? Eu não posso simplesmente não me destacar. Se eu tenho um sistema binário e eu funciono não binário, eu preciso dizer que eu não funciono nas regras de binariedade, porque eu sou não binária. E aí, entendam, a binariedade é uma ilusão. De novo, novamente, eu entendo que tem mulheres que são extremamente femininas, mas vocês não conseguem ser 100% femininas. Nem por N questões, nem por questões biológicas, nem por questões culturais e etc e tal. O super feminino, ele não existe. E aí ela também vai colocar essa situação dizendo que não dá. Quando a pessoa se coloca como pangênero, que ela pode ser todos os gêneros, aí ela não pode ser delicada e submissa e depois ela ser grosseira e violenta, porque é isso que tem na concepção dela de binarismo. Mas eu posso carregar tudo isso e expressar isso em diversos momentos. Eu acho que todo mundo faz isso, né? E aí a gente volta a entender por que gênero é essa imposição. Porque ela não consegue desassociar que a mulher é frágil, tem que ser submissa e que ela tem que viver aquela realidade delicada, e que o homem só pode viver se for violento, agressivo, etc e tal. Você estereotipa o gênero. Isso é um problema. Cachorro tá latindo, tá uma loucura, e a gente vai continuar discutindo assim mesmo. É muito reconfortante, eu acho, pra mim, quando a gente rompe essa ideia de que só tem dois gêneros. Porque você não precisa cumprir nenhum papel e você pode viver sem se rotular. Aí eu entendo quando todo mundo fala assim, porque nós somos todos humanos. A gente só vai compreender que nós somos todos humanos quando a gente conseguir romper com todas essas classificações. É claro que o não-binarismo, ele luta para que essas convenções sejam rompidas e espera que isso funcione, né? Que um dia a gente chegue nesse lugar. Aí sim todo mundo vai ser humano. Por enquanto,
só preconceito mesmo. Bom, gente, eu sou Flor Ferraz, eu falei um pouco sobre o gênero, que é um espectro, e eu espero que tenha ajudado a compreender. Se você tiver algum tipo de pergunta, dúvida, quiser debater esse tema, coloca aqui embaixo a sua pergunta e a gente pode ir discutindo isso nos comentários, tá bom? Então, um beijo enorme e a gente se encontra amanhã no vídeo de amanhã. Tchau!